Olá, amigos do Legislação Integrada, aqui quem fala é o professor Bruno Valente e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o informativo 1042 do STF. Lembrando que esse informativo em áudio é feito com base no nosso informativo escrito, que já foi divulgado, já está disponível lá no nosso Drive, já está disponível também para todos os assinantes do Clube da Lei, e esse informativo ele vai estar inserido no informativo semanal número 71 do Clube da Lei. Então logo seja publicado o informativo 71, todo o material já estará também atualizado pelo informativo 1042 do STF. Então, se você ainda não conhece o Clube da Lei, ainda não conhece o Legislação Integrada, não deixe de acessar o nosso site legislaçãointegrada.com.br e de conhecer o nosso clube de membros, o Clube da Lei. Então, vamos começar? O primeiro julgado do dia, ele foi inserido lá na Lei 12.651, Código Florestal, e o destaque do julgado ficou da seguinte forma: é inconstitucional lei estadual que legitime ocupações em solo urbano de área de preservação permanente, APP, fora das situações previstas em normas gerais editadas pela União. O caso concreto foi o seguinte: a Lei 20922 de 2013, lá do estado de Minas Gerais, ela trouxe um conceito de ocupação antrópica consolidada em área urbana. Esse conceito, da forma como está na lei, seria o uso alternativo do solo de APP, definida no plano diretor, de área de preservação permanente, assim definida no plano diretor, ou projeto de expansão aprovado pelo município e estabelecido até o dia 22 de julho de 2008, com meio de ocupações da área, com edificações, benfeitorias ou parcelamento do solo. Ou seja, essa lei estadual ela trouxe esse conceito. Esse conceito ele não existe na legislação federal. O que existe na legislação federal é o conceito de área urbana consolidada, que é um conceito bem mais restritivo, e a legislação estadual acabou trazendo um conceito muito amplo, muito abrangente e que, portanto, é um conceito que não é benéfico para a proteção ambiental. Então, o STF declarou a inconstitucionalidade de vários dispositivos dessa lei, e especificamente dos dispositivos que são referentes a essa ocupação antrópica consolidada em área urbana, e reconheceu que a lei estadual ela não pode legitimar ocupações de solo urbano em APP de forma mais abrangente do que a legislação federal. A legislação estadual ela pode proteger mais, ela pode trazer uma legislação mais protetiva, mas ela não pode trazer uma legislação menos protetiva ao meio ambiente. O segundo julgado do dia, ele é referente à DPF 635 do Rio de Janeiro, também conhecida como a DPF das favelas. É um julgado importantíssimo, e é o tipo de julgado que, a depender do tipo de prova que você estuda, é recomendável, inclusive, a leitura do inteiro teor do acórdão. E eu digo isso porque se trata de uma demanda complexa, se trata de um processo estrutural, onde se parte do pressuposto da existência de uma violação generalizada a direitos humanos, onde há necessidade muito clara de uma ação complexa de diversos entes estatais para a solução de um determinado problema que ali está posto. E essa DPF das favelas, ela vem exatamente em um momento onde há uma crescente onda de letalidade policial em ações em favelas. E aí essa DPF especificamente ela trata da situação do Rio de Janeiro,
Então a gente tem aí na mente chacinas muito recentes que ocorreram, a chacina do Jacarezinho, que ocorreu ali em maio de 2021, que foi a segunda maior da história do Rio de Janeiro, a chacina de Vigário Geral, desculpa, do Complexo do Salgueiro, o caso da favela Nova Brasília, que inclusive trouxe uma condenação ao Estado brasileiro. Então temos aí um contexto muito fervilhante de uma de uma de uma violação de direitos humanos que acontece diariamente nos morros do Rio de Janeiro em ações policiais. Então essa ADPF ela foi proposta pelo PSB. Ela tem, além do PSB, né, como autor, ela tem a participação como amicus curiae de algumas instituições, algumas ONGs e também, inclusive, a participação da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, dentre outras ONGs, a gente pode trazer aqui o Observatório das Favelas, a Maré Viva e etc. E há, inclusive, para quem quer conhecer e para quem quer saber um pouco melhor sobre essa DPF, porque realmente é um tema importante e é um tema que pode ser cobrado especialmente em uma segunda fase. Então é um tema que é importante aprofundar. Então, além da leitura desse inteiro teu do acórdão, que realmente eu recomendo, caso você tenha um tempinho a mais, mas se você não puder ler, mas dê uma olhada no site adpfdasfavelas.org. Ele vai trazer ali alguns pontos importantes. Dê uma olhada realmente até mesmo na mídia especializada, porque tem muita notícia sobre o tema. E qual é o plano de fundo disso? Qual é o plano de fundo dessa ação? É uma situação onde a polícia muitas vezes invade ali a favela com uma ordem com uma ordem genérica, muitas vezes, de busca domiciliar. E dentro dessa situação há uma invasão de residências que muitas vezes não têm relação com aquilo que se está buscando. Muito se fala também, e é um dos pontos-chave desse processo, a questão da utilização de helicópteros com armamento. Então, muitas vezes se atirando de helicópteros e atingindo ali aquelas casas que estão no entorno do local da apreensão, invasão de residências com a finalidade de utilizar essas residências das pessoas, dos moradores, como pontos de apoio tático para a colocação das armas. E tudo isso somado à inexistência de uma normativa estatal que efetivamente vise reduzir a letalidade dessas ações policiais. Então, essa DPF ela vai buscar, por exemplo, a necessidade da existência de ambulâncias quando dessas ações policiais, a impossibilidade de utilização de helicópteros com equipamento de tiro, enfim, pontos. E acima de tudo, né, a necessidade da produção de um plano de redução de letalidade, de um plano de redução de letalidade que hoje não existe. E então, o destaque desse julgado ficou da seguinte forma: o Estado do Rio de Janeiro deve elaborar, no prazo máximo de 90 dias, um plano de redução da letalidade policial e controle das violações aos direitos humanos pelas forças de segurança, que apresente medidas objetivas, cronogramas específicos e previsão dos recursos necessários para a sua implementação. Ou seja, a condenação aqui do Estado do Rio de Janeiro a elaborar esse tal plano de redução da letalidade policial e que seja um plano objetivo, com cronograma específico, com previsão de recurso e com forma de implementação. E aí a decisão também trouxe algumas medidas específicas
que já deverão ser adotadas pelo Estado do Rio de Janeiro. Uma dessas medidas, ela diz respeito à tutela de crianças e adolescentes. Então, no julgado, se deixou claro que a imperiosa necessidade de dar prioridade absoluta às investigações e incidentes que envolvam crianças e adolescentes. E além disso, que é um tema que é bastante falado no relatório da DPF sobre o problema das crianças que ficam sem acesso à escola em virtude de operações policiais. Então, só a título de exemplo, no mês de fevereiro mesmo, houve uma ação no dia 11 de fevereiro de 2022, ou um pouco antes, na verdade, 11 de fevereiro foi a notícia, mas houve uma ação policial na Vila Cruzeiro que deixou 8 mortos e adiou a volta às aulas de 5.740 crianças. Então, o que se deixa muito claro no relatório é que esse problema de crianças terem prejudicado o acesso à escola é algo muito mais recorrente do que a gente imagina. Então, o relatório deixa muito claro essa necessidade de garantir às crianças o acesso à escola e também a prioridade absoluta na investigação de incidentes que envolvam crianças e adolescentes. A DPF também trouxe quatro diretrizes constitucionais que deverão ser observadas nas ações em favelas. A primeira diretriz diz que a diligência, no caso específico de cumprimento de mandado judicial, deve ser realizada somente durante o dia, vedando-se assim o ingresso forçado a domicílios à noite. Então, primeira providência, ações durante o dia. Segunda providência, a diligência, quando feita sem mandado judicial, pode ter por base denúncia anônima. Não houve a vedação da denúncia anônima. Terceira, a diligência deve ser justificada e detalhada por meio da elaboração de auto circunstanciado, que deverá instruir eventual prisão em flagrante ou de apreensão de adolescente por ato infracional, e deve ser remetida ao juízo da audiência de custódia para viabilizar o controle judicial posterior. Então, aqui, na verdade, o que se exige é que esse auto circunstanciado ele traga os detalhes sobre a operação, sobre como se deu essa prisão em flagrante e, com base nesse auto circunstanciado, fica possível, não só, ou pelo menos fica mais viável, não só o controle administrativo do ato praticado, como também o controle judicial. E, por fim, a diretriz número 4 determina que a diligência deve ser realizada nos estritos limites dos fins excepcionais a que se destina. Ou seja, se trata ali de uma medida excepcional e como uma medida excepcional que o é, a diligência ela deve se limitar àqueles pontos, àquela determinação que foi dada. E por fim, um outro tema de extrema importância, que foi a determinação de um prazo máximo de 180 dias para a instalação de GPS e sistemas de gravação de áudio e vídeo nas viaturas policiais e nas fardas dos agentes de segurança, e também o posterior armazenamento digital dos respectivos arquivos. Então, gente, a gente vê aqui uma decisão muito ampla em uma ação extremamente complexa. E qualquer questão de prova, especialmente de segunda fase, que envolva essa DPF das favelas, ela vai exigir uma visão muito crítica e provavelmente ela vai trazer também um viés racial, um viés da percepção de que essa violência das favelas ela acaba atingindo de uma forma muito mais grave a população negra. E aí é muito importante perceber que entre as ONGs, entre as instituições que participaram desse processo, grande parte são movimentos negros. O Movimento Negro Unificado, Instituto Marielle Franco, Iniciativa de Direito à Memória e Justiça Racial, enfim, dentre vários outros. Por quê?
porque existe uma percepção muito clara de que esse problema da violência policial ele tem um contorno muito exacerbado em relação à população negra. Então, muito cuidado, vamos realmente estudar a fundo essa DPF. Importantíssimo estudar a fundo essa DPF e ter essa visão crítica, inclusive da percepção do viés racial. E aí, gente, só antes de acabar, para a gente fazer um gancho aqui, porque eu acho que também é uma decisão muito relevante e muito recente, e que é importante que a gente contextualize, que é o HC 598051 de São Paulo. Esse HC foi julgado, na verdade, pelo STJ. Nesse HC ficou determinado a necessidade de registro audiovisual para demonstração da autorização de ingresso em residência, quando não houver ordem judicial específica para tanto. Houve essa decisão, inclusive ela trouxe ali um prazo de 1 ano para aparelhamento das polícias, treinamento e etc. Mas essa decisão, ela foi anulada pelo ministro Alexandre de Moraes do STF. E ela foi anulada, sobretudo porque foi uma decisão tomada em um habeas corpus, em um processo individual. Então o ministro ele determinou tão somente a anulação naquela parte do acórdão que determina a necessidade da documentação audiovisual das diligências policiais. E a fundamentação foi exatamente essa, que o habeas corpus, como uma peça individual, uma ação de caráter individual, ela não seria possível ao STJ, e nesse tipo de ação, determinar um aparelhamento de polícias, uma política pública, né, determinar ali em uma ação individual uma política pública tão abrangente dessa forma, especialmente porque não existe tal requisito, nem na legislação, nem na Constituição Federal, e nem no tema 280 de repercussão geral do STF. Então, esse argumento que foi utilizado para anular a decisão no HC individual, ele não se aplica aqui à DPF, né? Porque, na verdade, essa DPF, ela teve ali uma grande participação, ela trata de um tema realmente estrutural, ela demonstra a sua aplicabilidade no caso concreto, e ela tem uma participação muito ampla de diversos setores da sociedade. Então é algo realmente muito diferente de uma decisão tomada ali em um habeas corpus específico, individual, às vezes sem essa participação da sociedade civil. Tá bom? Então fica a sugestão, vamos estudar muito a fundo essa DPF porque ela é muito importante. O próximo julgado ele também foi inserido lá na Constituição Federal, e no caso aqui ele está inserido ali logo após o artigo 169, parágrafo 7º. Ele trata sobre as emendas do relator. Na verdade, houve ali um julgado em novembro de 2021, que também saiu lá no informativo 1037, onde o destaque desse julgado, do informativo 1037, ficou da seguinte forma: o modelo de elaboração e execução de despesas oriundo de emendas do relator geral do orçamento viola o princípio republicano e os postulados informadores do regime de transparência no uso de recursos financeiros do Estado. Na prática, o que se decidiu ali, o que se percebeu, foi que essa estratégia que se adotava dentro do processo legislativo orçamentário de emendas do relator, que era ali a rubrica RP9, resultado primário 9, você também pode ver dessa forma, ela acabava não trazendo uma transparência acerca do destino dessas verbas e nem acerca do critério utilizado para a distribuição dessas verbas. Porque muitas vezes ali se fazia um acordo informal,
e aí a gente sabe que realmente muitos desses acordos em troca de um apoio político ou alguma situação ali específica, e não se conseguia sequer, não se conseguia sequer dentro daquele modelo ter ali uma transparência acerca dos motivos daquela rubrica, do efetivo gasto, da forma do gasto desses valores. Nas palavras da ministra Rosa Weber, enquanto as emendas individuais e de bancada vinculam o autor da emenda ao beneficiário das despesas, tornando claras e verificáveis a origem e a destinação do dinheiro gasto, as emendas do relator operam com a lógica de ocultação dos congressistas requerentes da despesa, por meio do estratagema da rubrica RP9. Então, verificou-se ali que havia uma impossibilidade de controle público do destino e da origem dessas despesas. E, além disso, verificou-se que, de novo nas palavras da ministra, essa dinâmica desrespeita os postulados da execução equitativa, da igualdade entre os parlamentares, da observância de critérios objetivos e imparciais na elaboração orçamentária e, acima de tudo, o primado do ideal republicano e o postulado da transparência no gasto de recursos públicos. Então, naquele momento, lá em 10 de novembro de 2021, ficou suspensa essa possibilidade de utilização da rubrica RP19, né, que seriam as emendas do relator. Mas aí o que acontece? Em um segundo momento, agora já falando desse julgado que saiu agora no informativo 1042, que foi julgado lá em 16 de dezembro de 2021. Já nesse segundo momento, percebeu-se que o Congresso Nacional, né, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, eles, por meio dos atos conjuntos 1 de 2021 e 2 de 2021, eles tomaram medidas com o objetivo exatamente de tornar todo esse processo das emendas do relator um processo mais transparente. Então, reconheceu-se, nesse segundo momento, que as medidas tomadas exatamente em virtude daquela decisão proferida nas ADPFs 850, 851 e 854 se mostraram suficientes. Então, se afastou essa suspensão, que foi em um primeiro momento determinada. E o grande motivo desse afastamento foi o risco de paralisação de serviços essenciais. Então, o destaque desse julgado ficou da seguinte forma: diante dos riscos de paralisação de serviços essenciais à coletividade, deve-se dar, em juízo cautelar, continuidade à execução das despesas classificadas sobre o indicador de resultado primário 9, RP9. O próximo julgado ele também foi inserido na Constituição Federal e ele foi inserido lá no artigo 149, parágrafo 2º, inciso 3, a linha B. 149, parágrafo 2º, inciso 3, a linha B da Constituição Federal. Ele trata da contribuição prevista no artigo 1º da Lei Complementar 110 de 2021, que é aquela contribuição que você paga, que o empregador paga, no caso, no momento da demissão, que equivale a 10% do total do FGTS depositado na conta do empregado. Então, no momento em que há a demissão sem justa causa, o empregador ele precisa pagar primeiramente uma multa equivalente a 40% do FGTS ao empregado e ele paga uma contribuição social equivalente a 10% ao fisco. Então, essa contribuição social é que foi objeto do tema de repercussão geral 1193. Em primeiro lugar, só contextualizando, lá na tese de repercussão geral 846, já se reconheceu a constitucionalidade dessa contribuição social. Então, se reconheceu que mesmo
que mesmo após bastante tempo, essa contribuição social ela permanecia constitucional. Mas agora, no caso desse tema de repercussão geral 1173, o questionamento não era mais acerca da constitucionalidade, era acerca da não recepção. Então, o que se argumentava era que, devido à Emenda Constitucional 33 de 2021, já não era mais possível a implementação dessa contribuição social da forma como estava ali posto. E por que desse debate? Porque a Emenda Constitucional 33 de 2021, de 2001, desculpa, ela trouxe que as contribuições sociais de domínio econômico, elas poderão ter alíquotas. Aí, vamos lá, inciso A, ad valorem, tendo por base o faturamento, a receita bruta, ou o valor da operação, e, no caso de importação, valor aduaneiro, ou B, específica, tendo por base a unidade da medida adotada. Então, o que se defendia? Se defendia que esse artigo aqui era restritivo, que esse artigo aqui ele estabelecia um rol exaustivo das bases econômicas passíveis de tributação por contribuição social e de intervenção no domínio econômico. Ocorre que esse não foi o entendimento do STF. Na verdade, o STF entendeu que esse rol que traz o artigo 149, parágrafo 2º, ele não é um rol exaustivo. Então, como ele não é um rol exaustivo, a contribuição em questão continua plenamente vigente e recepcionada pela Emenda Constitucional 33. Então, a tese de repercussão geral de tema 1193 ficou da seguinte forma: a contribuição prevista no artigo 1 da Lei Complementar 110 de 2001 foi recepcionada pela Emenda Constitucional 33 de 2001. O último julgado do dia ele foi inserido lá na Lei Complementar 24, que trata sobre o convênio do ICMS. A tese de repercussão geral, que é o tema 817, ficou da seguinte forma: é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio da CONFAS, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais. Então, gente, esse julgado ele está lá no artigo 2º, parágrafo 2º, que determina que a concessão de benefícios dependerá sempre da decisão unânime dos estados representados. A sua revogação total ou parcial dependerá da aprovação de 4/5 pelo menos dos representantes presentes. Então, esse artigo 2º, parágrafo 2º, ele tem um objetivo muito claro, que é o de combater a guerra fiscal. E a guerra fiscal, para quem não sabe do que se trata, é nada mais do que uma atitude não colaborativa entre os estados no momento de instituir políticas fiscais de atração de indústrias. Então, Estado A, Estado B e Estado C ficam competindo entre si, sempre ali colocando alíquotas mais vantajosas, benefícios fiscais mais vantajosos, sempre ali competindo pelas indústrias de uma forma autodestrutiva, de uma forma que acaba sendo extremamente prejudicial, especialmente para aqueles estados que não têm ali um poder de barganha, um poder financeiro tão grande. Então, isso acaba prejudicando o desenvolvimento desses estados que ficam em uma situação extremamente prejudicial. Então, por conta disso, esses benefícios, eles devem passar sempre por um convênio da CONFAS, e esse convênio ele vai levar em consideração a decisão dos estados da federação. Então, o que aconteceu nesse caso concreto? O Distrito Federal ele concedeu ali um determinado benefício fiscal, mas esse benefício fiscal foi unilateral. Ele não passou por um convênio da CONFAS. E aí, por conta disso, esse benefício fiscal foi declarado inconstitucional. Só que o que acontece? O Distrito Federal, né, ele percebeu que havia ali uma legítima expectativa em relação aos beneficiários desse benefício fiscal que foi
posteriormente declarada inconstitucional, e aí ele foi lá e fez certinho. Ele fez a Lei Distrital 4732 de 2011, e essa lei distrital, ela tinha por objetivo remitir, né, fazer a remissão desses créditos tributários decorrentes do ICMS, desse benefício fiscal que foi declarado inconstitucional. Só que dessa vez ele fez certinho, ele passou por um convênio na Confaz, tudo direitinho. E aí foi questionada a constitucionalidade dessa lei distrital que fez a remissão desses créditos tributários, sob a alegação de que, na verdade, ele estava ressuscitando uma lei anterior, né, um benefício fiscal anterior que foi julgado inconstitucional. E o STF decidiu que não. O STF disse que, olha, essa lei distrital que trouxe a remissão desse crédito tributário, ela não está ressuscitando uma lei declarada inconstitucional. Ela está criando um novo benefício. E na criação desse novo benefício, ela passou pelo convênio da Confaz, passou por todo o trâmite certinho. Então, essa lei distrital não é inconstitucional. Então, meus amigos, é isso. Foi muito bom estar com vocês até aqui. Agradeço muito a quem nos ouviu até o final. Aguardo ansiosamente as sugestões, as críticas, tudo que vocês puderem trazer para acrescentar, desculpa, e para melhorar a qualidade desse material que é feito para vocês com muito carinho, viu? Então eu convido vocês a fazer parte do nosso Clube da Lei, a conhecer o nosso material, o nosso informativo escrito, que é disponibilizado gratuitamente, o nosso informativo semanal, que o informativo da semana é o informativo número 71, e que ele serve para os nossos alunos como um instrumento de atualização da legislação. Legislação essa que é toda semana atualizada pelo informativo semanal. Então, se você ainda não conhece o nosso material, se você ainda não conhece o Clube da Lei, acesse lá o nosso site legislaçãointegrada.com.br, segue a gente nas redes sociais, no Instagram, e vem fazer parte, vem conhecer melhor a gente. Quem sabe um dia você vem fazer parte também desse clube. Então, um grande abraço e até a próxima.